Olá, caro aluno, tudo bem? Aqui é o professor Antônio Lopes, do canal Ouse Química, e no vídeo de hoje iremos iniciar um novo quadro aqui no canal, o Ouse no Enem, onde iremos desvendar algumas questões de química para te ajudar a arrebentar no Enem. Então considere se tornar um ousado, se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho das notificações. Então, vamos lá para o vídeo. Bem, a questão que vamos resolver hoje é a questão 96 do Enem 2020, do Caderno Azul. Então, a primeira coisa a se fazer é justamente observar o comando da questão. Tendo isso em vista, a questão está pedindo justamente a concentração da sacarose, ok? E agora a gente vai analisar o contexto da questão para ver quais os dados que essa questão nos fornece. Então vamos lá. A sacarase, ou invertase, é uma enzima que atua no intestino humano, hidrolisando o disacarídeo sacarose nos monossacarídeos glicose e frutose. Pessoal, essa primeira parte da questão é só para encher linguiça, né? Então ela não vai servir para fazermos a questão porque é apenas um contexto, tá bem? Então aqui ele traz, em um estudo cinético da reação de hidrólise da sacarose, perceba que agora ele já está falando de um outro composto que é a sacarose, então ele dá aqui a fórmula química da sacarose, beleza? E diz o seguinte, ó, foram dissolvidos cerca de 171 gramas de sacarose em 500 ml de água. Bacana. Observou-se que a cada 100 minutos de reação, a concentração da sacarose foi reduzida à metade. Preste atenção que isso é importante. Qualquer que fosse o momento escolhido para o tempo inicial. Então, em seguida, ele diz que as massas molares dos elementos hidrogênio, carbono e oxigênio são iguais a 1, 12 e 16 gramas por mol, respectivamente. Então, aqui ele traz alguma série de alternativas. Então, vemos aqui letra A, B, C, D e E. E todas elas trazem justamente a concentração. Mas, para podermos marcar a alternativa correta, precisamos, de fato, fazer o cálculo dessa concentração. Então, com a mágica da edição, vamos lá para uma folha para podermos calcular a concentração. Pessoal, então vamos aqui anotar alguns dados da questão para ficar mais fácil. Mesmo que a questão ela já deixe os dados, é importante a gente fazer a transcrição desses dados para auxiliar na nossa resposta. Então os dados são que a massa é igual a 171 gramas. Ok? Ele também traz que o volume é justamente 500 mililitros. E também ele traz a massa aliás, a fórmula do nosso composto, que é o C12H22O11. Isso aqui é a sacarose. Ok? Então é o seguinte, essa questão ela é dividida em duas partes, né? A primeira do cálculo da concentração e a segunda que ele pergunta a concentração após determinados minutos, para a gente encontrar essa concentração exata após a reação de hidrólise. Então, o primeiro momento que eu quero destacar para você é justamente que você se depara com uma questão dessa, mas você não lembra a fórmula de calcular a concentração. Uma das maneiras de te ajudar a lembrar ou refazer a fórmula é justamente olharmos as alternativas, vou voltar um pouquinho aqui. Ó, note que essas alternativas ela é distribuída em mol e litro, correto? Então você sabe que a fórmula ela tem a ver com mol por litro. Então o que é uma fórmula onde a gente pode trazer justamente essa relação de mol por litro? Veja bem, a gente quer a concentração, certo? A gente não conhece. Então eu vou trazer aqui que a concentração é mol. Então o que é que traz a relação de mol? É número de mol, né? E também o que é que traz a relação de litro, né? A litro é uma relação de volume. Então a gente traz aqui, ó, volume. Certo? Agora, uma coisa que precisamos prestar atenção é justamente nesse dado que ele trouxe aqui, que o volume é de 500 mililitros. Para calcular a concentração, esse volume ele precisa estar em litros. Então, fazendo uma conversão, temos justamente que o volume é igual a 0,5 litros. Ok? Então, basta adicionarmos este volume na fórmula e obtermos. Sendo que nós não temos o número de mol.
né? Essa relação ainda pode ser melhor. Nesse sentido, eu posso rearranjar a fórmula para que seja concentração é igual a massa sobre a massa molar que multiplica o volume, certo? Onde a massa já é um valor conhecido e o volume também. E precisamos, na verdade, encontrar a massa molar, ok? Então, a massa molar, vou fazer aqui no cantinho. A massa molar é justamente... temos aqui a fórmula, né, a fórmula do composto, onde a gente vai fazer o seguinte. 12, que multiplica 12 átomos de carbono, vezes sua massa molar, que é 12, né, gramas por mol, mais 22 vezes 1 grama por mol. E eu vou colocar mais aqui embaixo, tá, pessoal? 11, que multiplica 16 gramas por mol, que é o do oxigênio, certo? Vou botar aqui oxigênio, hidrogênio e aqui carbono, só para vocês se situarem. Então, se fizermos essas continhas, aqui a gente obtém que é 144 a soma, né? Aliás, essa multiplicação. Aqui dá 22. E aqui, pessoal, dá 176. Então, fazendo essa soma, né, de 144 com 22 com 176, você deve chegar justamente nesse número, que a massa molar é de 346 gramas por mol. Então, bacana. Agora a gente já tem os 3 itens necessários, tá bem? Para podermos calcular a concentração. Então, vou substituir esses itens aqui na fórmula, né? Então, vai ser concentração é igual a 171 gramas dividido pela massa molar do composto, que é a sacarose, né? Que é de 346 gramas por mol. Isso multiplicado pelo volume, que está aqui, ó, pessoal, 0,5 litros. Então, pessoal, notem o seguinte, né? A gente tem uma relação aqui, né, de 146 gramas por mol multiplicado por 0,5. Então, eu vou te dar uma dica para você que é ousado, que nas questões de química temos que ser ousados e utilizar relações a nosso favor. Então, multiplicar por 0,5 é a mesma coisa, pega essa dica, que dividir por 2. Ok? Então, se você dividir 146 por 2, ou multiplicar por 0,5, isso aqui vai dar 171. Então, veja só que a gente tem 171 no denominador e 171 no numerador. Então, dessa forma, fica fácil, porque a gente vai ter uma relação da forma de 71 sobre 171. Então, fica fácil perceber que esse cálculo resulta para o número 1. Tá vendo como ficou fácil? Agora, para entendermos a relação nas unidades de medida, a gente vai fazer essa relação aqui, ó, na própria questão. Então, a gente tem, ó, grama aqui em cima, a gente corta com essa grama aqui de baixo. Esse mol a menos 1, ele vai subir para o numerador, então ele vem para cá, ó, como mol, e aqui está no denominador, fica por litro. Pronto, achamos as unidades. Já peguei a concentração, agora eu preciso fazer o quê? O que é que a questão pede? Qual é a concentração? Ó, vamos ler aqui, ó. Qual é a concentração da sacarose após 400 minutos do início da reação de hidrólise? Né? E ele falou aqui na questão que a cada 100 minutos, né? A cada 100 minutos de reação, a concentração foi reduzida à metade. Então, professor, como é que podemos fazer isso? Eu vou te dar duas opções. A primeira é que você tem 1 mol por litro e basta dividir, né, 4 vezes até encontrar esse valor. Então, essa é a forma mais fácil para você não utilizar fórmula. Tá? Você vai fazer com o que você tem de raciocínio. Então, a gente tem aqui no tempo 0, né? 0. Então, passados 100 minutos, a gente já vai ter uma outra concentração após 100 minutos, 200 minutos, né?
Aí aqui vai ter 300 minutos e 400 minutos. Anotou? Pegou essa relação? Beleza. Aí aqui a gente sabe que no minuto zero a gente tem 1 mol por litro. Olha só. 1 mol por litro. Ok? E após 100 minutos a gente sabe que ocorre a redução dessa concentração pela metade. Então vou dividir por 2. Então aqui eu teria 0,5 mol por litro. E após esse tempo, a gente teria aqui em 200 minutos, né? A gente divide por 2 novamente. E a gente teria 0,250 mol por litro. Dividindo novamente por 2, a gente teria cerca de 0,125 mol. E dividindo, pessoal, novamente aqui por 2, né, a gente chega justamente ao tempo final de 400 minutos. Então, vou trazer uma setinha aqui para baixo, né, porque ficou um pouco ruim de espaço, certo? Então, dividindo 0,125 por 2, a gente teria justamente cerca de 0,0625. Isso aqui é mol por litro. Aí você olha as alternativas e diz, professor, não tem essa alternativa. Calma, ousado, calma. Aqui você vai precisar de fazer uma relação para tornar esse número científico. Então basta andarmos com a vírgula, né? Ó, 1, 2 vezes, e a gente já vai ter a nossa relação. Que a gente vai ter justamente cerca de 6,25 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Então, se você observar na questão, a resposta seria a nossa letra B, certo? Agora eu vou te mostrar uma outra relação, caso você queira utilizar para descobrir essa concentração de uma forma mais rápida, que é fazendo a utilização da fórmula. Então, pessoal, agora eu vou apresentar para vocês a segunda maneira de chegar nessa resposta, utilizando uma fórmula que é a qual eu não recomendo, tá? Então, é o seguinte, a gente tem uma relação que relaciona a concentração inicial com os tempos de meia-vida, né? Todo o tempo que leva para a concentração chegar na metade da concentração original, a gente pode ter essa relação de meia-vida. Então, vou anotar ela aqui do lado, tá? Deixa eu separar, ok? Então, seria a seguinte relação. C, que é a concentração, é igual a C0, que multiplica 1/2, ok? Vou colocar entre parênteses e vou levar a essa relação, que é T sobre tempo de meia-vida, que é T meio, ok? Calma, não se assuste, é normal. Então, vamos destrinchar esta relação. Só ajeitar aqui, porque ficou um pouquinho feio até. Ok? Destrinchar essa relação. O tempo é o tempo total da nossa reação de hidrólise, que é 400. Ok? E o T meio, né, é o tempo que aquela concentração leva para chegar na metade da concentração. Ok? Então, esse tempo aqui é o 100. Então, fazendo esta divisão de 400 por 100, né, a gente pode simplificar aqui, ó, sempre que possível, simplifique sua vida. Então, fica 4 dividido por 1, né, fica 4. Então, substituindo aqui, né, rearranjando a nossa relação, a gente tem C é igual a C0, que é o quê? 1 mol por litro, que multiplica, né, 1 sobre 2 elevado a 4. Né? Então, se você rearranjar essa conta, ela fica, na verdade, aqui, ó, 1. 1 que multiplica 1 é 1, né, pessoal? Então, essa relação fica justamente assim, ó. C é igual a 1 dividido por 16. E 1 dividido por 16 é justamente 6,25 vezes 10 a menos 2, ou 0,0625 mol por litro. Ok? E daí chegamos no mesmo resultado. Ok? De uma forma mais rápida, porém você vai ter que lembrar da relação. Se couber a você lembrar, tudo bem. Se você não souber, pensa na questão, pensa no que ele pede, tempo de meia-vida. Se for curtinho, dá pra gente chegar lá. Vai ser um trabalhinho a mais, mas é mais fácil. Então faça aquilo que é confortável, que é conveniente a você, tá legal?
Então, se esse vídeo te ajudou, se inscreva no canal, torne-se um ousado ou uma ousada, né? Então vamos comigo, que eu vou te levar a outras questões nos próximos vídeos, né? Então deixe o seu gostei e compartilhe com seus colegas para que a gente consiga ter um melhor entendimento da química, ok? Então é isso aí, até o próximo vídeo.